convidando as pessoas a terem a comunhão com eles. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, toda a comunhão, ela deve se originar e voltar para aquele que criou a comunhão, Deus Pai e Deus Filho. Pois bem, Jesus agora dá a sua contribuição e ele praticamente faz uma oração ao Pai. E ele diz: minha oração não é apenas por eles, por aqueles que estavam ali junto dele. Rogo também por aqueles que crerão. Crianças, esse verbo crerão eu usei em que tempo? Ele termina então com a letrinha O. Lembram disso, a diferença? Vejam, Jesus está falando aqui o quê? Rogo também por aqueles que crerão lá no futuro. E o futuro que ele se referia é hoje. Jesus está orando aqui por nós, por aqueles que iriam crer nele, para que todos sejam um. Como tu estás em mim e eu em ti. A unidade já existia desde o princípio. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus agora pede, ele ora para que nós, aqueles que viriam depois dos apóstolos, dos discípulos, pudessem também ser um como ele era um com o Pai. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plenitude, à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Qual é o desejo de Jesus aqui nessa oração? É que nós sejamos um, como ele é um com o Pai. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de quem? De Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Diga uma coisa, quando você conhece alguém, você sabe das vontades daquela pessoa. Você sabe do que aquela pessoa gosta. Você tem um relacionamento íntimo com aquela pessoa, um grande amigo, uma amiga. Às vezes, sem que a pessoa diga nada, você já sabe o que ela está pensando. Isso por quê? Porque existe um relacionamento bem próximo entre vocês. E é esse relacionamento bem próximo que nós somos convidados a ter com Deus. Ah, mas como eu vou saber o que Deus pensa, o que Deus quer? É simples. A vontade de Deus está aqui para cada um de nós. Se nós dedicarmos tempo à comunhão, ao estudo diário da palavra de Deus, nós vamos saber como Deus pensa. Ah, isso é uma utopia, isso não existe. Existe sim. Nós é que não temos essa intimidade com Deus. E nós seremos levados, não apenas hoje, mas durante todo esse ano, a desenvolver esse relacionamento que nos tornará um, e um bem forte. Pois bem, os que obedecem aos seus mandamentos, aos mandamentos de Deus, e permanecem nele, e ele permanece neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O que nos une
a Deus em comunhão? Temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um tem a sua parte na redenção do homem. Mas o Espírito Santo é aquele que está conosco hoje. E ele nos liga a Deus. Ele nos aproxima a Deus através da comunhão. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Sendo assim, aqueles que permanecem em Cristo, permanecem porque o Espírito Santo faz essa ligação. Vejam, até agora nós vimos a comunhão com Deus. Mas vivemos numa sociedade, vivemos numa igreja. E como deve ser a nossa comunhão com os irmãos que congregam junto conosco? Está aí. O primeiro verso que nós encontramos, irmãos, é um verso assim interessantíssimo. Eles eram perseverantes na doutrina, ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir o pão e nas orações. Pois bem, aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo, eles passam a pertencer à família de Deus. E todo aquele que é filho é porque pertence a uma família. E, logicamente, dentro da família é desenvolvida uma comunhão. Nunca existirá uma comunhão dentro de uma família quando a família está o quê? Dissolvida. Nunca haverá uma comunhão dentro da família quando cada um pensar e querer agir da sua forma. Como nós vimos lá no começo, a definição, realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, uma identificação. Logicamente, irmãos, nós estamos aqui aproximadamente 200 pessoas. Cada um pensa da sua forma. Cada um tem uma maneira de ver as coisas. Mas isso não nos impede de termos a comunhão, de termos essa unidade. Por quê? Porque o que nos torna unidos, é o propósito pelo qual nós estamos aqui. E o propósito qual é? Louvar a Deus e aprender de seus ensinamentos. Isso nos torna um. E através da comunhão, nós podemos estar perto de Deus, muito perto. Quase que podemos senti-lo aqui, irmãos, através dos anjos que estão conosco aqui, rodeando este ambiente. Irmãos, amigos, a comunhão, lá na igreja primitiva é aquela igreja que começou lá no tempo de Cristo. Ela era bem distinta. Ela era bem peculiar. Aí nós encontramos, nesses versos, Atos, o livro de Atos, ele nos dá um vislumbre de como era essa igreja. E ele diz, que as pessoas, a igreja era perseverante na doutrina, nos ensinamentos que os apóstolos estavam ali ministrando. Eles eram perseverantes na comunhão fraterna, no partir o pão e nas orações. Nós vamos continuar. Vejam. Todavia, todos viviam unidos e tinham as coisas em comum. Isto é, viviam unidos e tudo era
de todos. Quando um dos irmãos naquela época tinha uma necessidade, aquela era a necessidade de todos. Os bens que possuíam, quando necessário, servia para ajudar as outras pessoas. Será que é difícil para nós hoje voltarmos ao princípio? Hoje impera o senso de egoísmo. O que é meu somente. E, se possível, o que é seu é meu também. Alguns têm essa política. O que é meu, e o que é seu pode ser meu também. No tempo da igreja primitiva, tudo era de todos. Tudo servia para o bem comum. Um exemplo claro do que nós temos na igreja hoje é o serviço de assistência social. Nós tiramos de casa e muitas vezes não é o que sobra, não. Nós dividimos o que temos em casa e trazemos para a igreja para que seja então destinado a pessoas que infelizmente possuem ali menos condições do que nós. Era assim no passado e deve continuar sendo assim no presente. Na família de Deus é a mesma coisa, irmãos. Os irmãos devem se preocupar em demonstrar amor uns pelos outros. Vejam, devem se preocupar em demonstrar amor. Devem aprender a cuidar do interesse do outro e não olhar só para a sua própria vida. Amigos, só um detalhe. Quando lemos, devem aprender a cuidar do interesse dos outros e não apenas olhar para a sua própria vida. Cuidar dos interesses não quer dizer intrometer o dedo na vida alheia. Há alguns de nós que gostam disso, acham que têm direito de apontar os erros e se intrometer na vida. Não estamos dizendo isso. Queremos que surja aqui a preocupação com a vida do nosso amigo, do nosso irmão. Viu entrar pela igreja, está cabisbaixo? Senta lá, baixinho. O que está vendo? Você está diferente hoje. Sabe, se ele se abrir com você, ótimo. Se ele não quiser se abrir, não tem problema. Ore por ele. Mas demonstre um carinho, preocupação. Essa união que nós precisamos desenvolver cada vez mais. Somos partes de um corpo. Muitos membros. Cada um aqui possui a sua atividade. Mas juntos nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. A igreja não são as paredes, a igreja somos nós. E ainda que tenhamos aqui 200 ideias diferentes, algo nos une. Nós já dissemos. O propósito pelo qual nós estamos aqui. Pois bem, e consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Sabiam disso? Olha o que Paulo diz aqui. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Ora, naquele tempo já existia novo tempo? A novo tempo é uma bênção, irmãos, é uma bênção. Mas ela não deve ocupar o espaço
que nós temos aqui.